Mais um vídeo, então, vamos lá? Bem-vindo ao livro de Números. Capítulo 7, 8 e 9 são os três que a gente vai ver hoje, tá? Então, já no verso 2, já tem ali uma curiosidade. Diz assim: então os príncipes de Israel e os cabeças das casas de seus pais, e os quais eram príncipes das tribos que estavam sobre os que foram contados, ofereceram. Ou seja, o capítulo 7 em si refere-se à dedicação do altar de bronze e as ofertas das 12 tribos. Então, o capítulo 7 fala resumidamente sobre a dedicação de cada tribo sobre o tabernáculo, tá? E também a gente vai ver outra curiosidade ali no capítulo, nos versos do capítulo 7 ainda, no verso aqui, no verso 60, aqui está marcado. E no 9º dia ofereceu o príncipe dos filhos de Benjamim, Abidã, filho de Gideoni, e eis a sua oferta, um prato de prata de 130 ciclos de peso, um jarro de prata de 170, deixa eu repetir, um prato de 130 ciclos de peso e um jarro de prata de 70 ciclos, ao ciclo do santuário, ambos cheios de flor de farinha, amassado com azeite para oferta de alimentos, uma colher de ouro de 10 ciclos, cheio de incenso, um bezerro, um carneiro, um cordeiro de 1 ano para o holocausto, um bode para expiação do pecado e para a santificação pacífica, 2 bois, 5 carneiros e 5 bodes, 5 cordeiros de 1 ano. Esta foi a oferta de Abidã, filho de Gideoni. A tribo de Benjamim era uma das menores, deste modo achamos que a oferta da tribo menor foi dada tanta importância aos olhos de Deus quanto a oferta da tribo menor, tá? Porque de todas as tribos, a de Judá é maior, como a gente viu no vídeo passado, e aqui a tribo de Benjamim é a menor. Mas Deus não leva em conta o tamanho da oferta, e sim a intenção que você dá a Ele, tá? Lá no versículo 88 também vai dizer assim: todos os bois eram holocausto, 12 bezerros, 12 carneiros, 12 cordeiros de 1 ano, e sua oferta de alimentos, 12 bodes para expiação do pecado. E todos os animais do sacrifício pacífico foram 24 novilhos, 60 carneiros, 60 bodes, 60 cordeiros de 1 ano. Esta foi a consagração, aliás, não falei congregação, esta foi a consagração do altar depois que foi ungido. Como dissemos, o altar de bronze era um mobiliário mais importante. Alguns argumentam que a Arca da Aliança era mais importante no sentido exato dessa palavra, seria verdade, mas até então não havia maneira alguma de se alcançar a Arca da Aliança, a menos que primeiro alguém passasse pelo altar de bronze, o qual era um tipo de Cristo na cruz, né? Então, muitos olham só para a Arca da Aliança como um todo, né? A Arca da Aliança era o mais importante, mas não é isso que a gente vê. Então, se não houvesse um sacrifício genuíno no altar de bronze, ali não haveria manifestação na arca. Deus só se manifestava na arca depois do sacrifício, senão ele não se manifestava. Então, no verso ainda 7, no 89 seguinte, diz assim: e quando Moisés entrava no tabernáculo do testemunho para falar com ele, ouvia voz que lhe falava de cima do propiciatório que estava sobre a Arca da Aliança, entre os 2 querubins, e assim falava com ele. Ou seja, a voz que falou com Moisés em cima do propiciatório era a mesma voz que falou na chama da sarça ardente e da glória em Apocalipse, lá em Apocalipse 1:12. Era também a voz que disse: aprendei de mim, Mateus 11:29, né? Então está se referindo a Cristo aqui, né? Aprendei de mim, que sou humanos. Então Deus, da mesma forma que falava com Moisés lá em Êxodo,
Êxodo 3, você vai ver agora Deus falando através da Arca da Aliança com Moisés. Agora chegamos ao capítulo de número 8. O capítulo de número 8 já começa dizendo assim: as lâmpadas eram um tipo de Cristo, que é a luz do mundo. João 8,12. Cristo é a fonte dessa luz e a cruz é o meio dessa luz. E o Espírito Santo, tipificado pelo azeite, é um instrumento por meio através do qual a luz vem ao ver a humanidade caída. Portanto, o candelabro de ouro, temos Cristo, a cruz e o Espírito Santo. O leitor deve entender que todas as coisas quais o Senhor é, tudo o que Ele é, não podia ser dado aos filhos perdidos da raça caída de Adão, exceto por meio da cruz. 1 Coríntios 1:23. Está falando das lâmpadas, né? E depois nós vemos lá no verso 5, o Senhor falou com Moisés dizendo: toma os levitas entre os filhos de Israel e os purifica. Ou seja, os levitas eram representantes da congregação, enquanto os sacerdotes eram representantes de Cristo. Os sacerdotes já tinham sido consagrados, agora os levitas também seriam consagrados ao serviço, quer dizer, purificado, o que só podia ser feito pelo sangue do Cordeiro. E hoje nós somos purificados pelo sangue de Cristo. Olha que tremendo, né? O livro de Números, a Bíblia, ela é cristocêntrica, desde Levítico, desde Êxodo, já apontando para Cristo. E também outra curiosidade, a gente vê lá no verso 9 do capítulo 8. E fará chegar os levitas diante do tabernáculo do testemunho, e ajuntará toda a congregação e todos os filhos de Israel. E quando houveres feito chegar os levitas diante do Senhor, perto do altar de bronze, os filhos de Israel porão as suas mãos sobre os levitas. Olha só que interessante. Provavelmente os príncipes tribais, a imposição de mãos significa que a obrigação para assistir pessoalmente no serviço do santuário foi transferido da congregação inteira para os levitas. Ou seja, quando ele fez a imposição de mãos, estão transferindo a sua responsabilidade para os levitas, tá? Foram então contados mais de 8.000 levitas, portanto, muito provavelmente os líderes, entre eles, se moviam de um lado para o outro junto ao altar, símbolo da oferta alçada. Agora eles pertenciam ao Senhor e deviam fazer o serviço para Ele. Glória a Deus. Depois de consagrado, eu sempre digo, depois que você é ungido na presença de Deus, não adianta querer passar azeite para dizer que você não é mais cheio de Deus. Não tem como. Uma vez envolvido com o sangue do Cordeiro, não tem mais como você voltar atrás. Lá no verso 19: e eu tenho dado aos levitas, a Arão e aos seus filhos, dentre os filhos de Israel, para que sirvam o ministério dos filhos de Israel no tabernáculo, e reconciliem aos filhos de Israel, para que não haja praga nos filhos de Israel, chegando os filhos de Israel no santuário. Ou seja, a ideia de que os levitas reconciliem os filhos de Israel tem a ver com o fato de que eles serviam no terreno do santuário, tendo como o seu propósito central o altar de bronze e os sacrifícios. Todos os crentes que ajudam a levar a mensagem da cruz a um mundo moribundo entram na mesma categoria. Paula disse lá em Filipenses 4, 17 e 19 que o único que se interpõe entre o povo e a praga é Cristo na cruz, né? Então nós fomos chamados para apresentar esse Cristo que fica entre o pecado, a imundícia e a cruz, tá? Jesus é a ponte para alcançarmos a Deus. Ele mesmo disse: eu sou o caminho, a verdade e a vida, ninguém vem ao Pai senão por mim. Ainda ali no verso 22 vai dizer assim: e assim vieram depois os levitas para servir o seu ministério do tabernáculo, no testemunho diante de Arão e diante dos seus filhos, de maneira como ordenou o Senhor e Moisés a respeito dos levitas. Assim fizeram com eles. Ou seja, refere-se somente à época em que o tabernáculo devia ser transladado. Se qualquer um que fosse de sacerdote entrasse em qualquer outro momento, seria morto, né? Ou seja, tinha, como a gente já falou no vídeo lá atrás, tinha momentos para que os levitas pudessem entrar. Nem o sacerdote tinha livre acesso.
Enquanto a presença de Deus estava no ambiente, só poderia entrar quando o Senhor não estaria ali, porque se eles entrassem sem passar pela purificação do sacrifício no altar de bronze, tanto o levita como o sacerdote morreriam. Tá? Lá no verso 23 do capítulo 8, nós vamos ver aqui mais duas curiosidades, tá? Fala sobre o serviço levítico. Aqui foi mudada a idade mínima do ministério levítico, de 30 para 25 anos. E durante a época de Davi, ela foi mudada para 20 anos. Isso está lá em 1 Crônicas 23, no verso 24 ao 27. Tá? E também diz assim, aos que tinham mais de 50 anos foram dadas umas responsabilidades honoríficas, para que eles tivessem lugar em algum posto da casa de Deus. Ou seja, quando o camarada chegava ali a 50 anos, então ele parava de trabalhar, só que ele não podia ser descartado. Então, como eles davam assim um cargo de honra, um honorário, né? Um cargo honorário para ele ser honrado, né? Não ser jogado, porque ele serviu a vida inteira, né? Desde os 20 anos, desde os 25, o Senhor. Então, quando chegou aos seus 50 anos, ele não podia ser expurgado para fora, ele tinha que ser honrado de alguma forma. Então, esse foi o capítulo de número 8. Já no capítulo de número 9, a gente vai ver aqui onde o Senhor fala sobre a Páscoa. Tá? Vai dizer assim, ó, a redenção pelo sangue era o fundamento da fé deles e também é o fundamento de toda a experiência cristã. Limpava a consciência, restaurada a alma e inspirava os cânticos e as festas em Canaã. Nunca neste mundo, nem no que está por vir, alcançariam os homens remidos um grau de santidade que lhes permitisse desfazer-se do sangue precioso de Cristo. A indicação é de que esta seria a última vez que eles celebrariam a Páscoa no deserto, após um período de aproximadamente 40 anos. Ao levarmos em conta que era aproximadamente 3 milhões de pessoas, não sabemos exato como elas preparavam a Páscoa, considerando o rio de sangue. Imagina, 3 milhões de pessoas fazendo sacrifício. Quanto sangue foi derramado naquele altar? Que devia ter sido derramado no altar. Acredita-se que isto requereu mais de 100 cordeiros. Tudo isso nos diz que o preço da nossa salvação não foi barato. Também fala da imundícia. No segundo mês, aos 14 dias do mês, entre 2 tardes, celebração com pão asmo, ervas e amargas e comerão. Significava que podiam comer da ceia pascal um mês mais tarde. Se eles estivessem imundos, teriam tempo para se purificar. Se eles estivessem em viagem, poderiam retornar antes do tempo estabelecido e não comer. Também vai falar do momento da nuvem. Lá, diz assim, lá a partir do verso 16 do capítulo 9. E assim era continuamente nuvem que cobria de noite a aparência de fogo. Esse fenômeno sobrenatural não era transitório, e sim permanente, pelo menos enquanto os israelitas estavam no deserto. Conforme se elevava a nuvem do tabernáculo, os filhos de Israel partiam, e no lugar onde a nuvem parava, ali acampavam os filhos de Israel. Ou seja, quando a nuvem saía, o povo levantava acampamento. Quando a nuvem parava, então parava o acampamento. E é aqui que eu quero parar. É o capítulo 9. Daqui a pouco, no próximo vídeo, a gente vai ver o capítulo 10 aí. Olha que interessante. Hoje, olha como muitas das vezes, até a gente se alinhar com Deus, a gente se perde. Como assim, Fabiano? Tem muita gente que está na igreja hoje, mas não conhece a direção da sua fé. Ela diz que é cristã, mas ela venera mais o pastor dela, ou a placa da igreja dela, a denominação dela, do que a Cristo. Ou seja, ela não sabe que existe uma nuvem de glória a ser seguida. E qual é essa nuvem de glória? A nuvem de glória é o apontamento do Espírito Santo. O Espírito Santo nos dá hoje a direção para onde devemos ir.
E hoje eu fico assustado com pessoas que estão dentro da igreja há 30 anos, 40 anos, sentado no mesmo banco e ainda não descobriram o seu chamado. Não conhecem o propósito que eles têm. Ou seja, Deus não escolheu eu e você somente para nos salvar e levar para o céu. Se fosse assim, o Senhor te salvava e te matava e você seria salvo. Mas não, o Senhor salvou a mim e você para um propósito. E qual é o propósito? Primeiro, para ganhar outros para Ele. Marcos também diz, né? Lá em capítulo 21, capítulo 28. Mas Marcos 16, 15 diz: "Ide pregar o evangelho a toda criatura." Tá? Então, uma ordem. Então, o propósito, primeiro, é levar o evangelho. E quantas pessoas, e me assusta, gente, como a gente vê pessoas dentro da igreja que não pregam para ninguém. Não consegue pregar nem para os dentro da casa. Mas todo domingo estão na igreja religiosamente. E o Senhor nos escolheu, não foi nós que escolhemos o Senhor. Ele mesmo diz em sua palavra: "Não foste vós que me escolheste, fui eu quem escolhi a vós." João capítulo 15, verso 16. "Para que vai e deis fruto, e o vosso fruto permaneça." Ou seja, o propósito de Deus para mim e para você é que nós viemos dar fruto para o reino de Deus. E esse fruto tem que permanecer. Se esse fruto de fato vem da videira verdadeira, que é Cristo. Então eu me assusto hoje como as pessoas andam sem direção. Fico pulando de igreja em igreja, de um lado para o outro, sem direção. Feliz aquele que sai de uma igreja e vai para uma outra na direção de Deus. Assim como foi comigo. Eu saí de uma denominação e o Senhor me enviou para outra. E estou ali já há 13 anos. Mas eu não saí porque eu estava triste com o meu pastor. Eu não saí porque a igreja não preenchia mim, não. Eu saí porque Deus me enviou. Né? Então, Deus, até para te tirar de uma igreja e te levar para outra, Deus tem um propósito naquele lugar. Tá? Então, fica com Deus. Deus abençoe a tua vida. Muito obrigado por estar conosco. Eu te agradeço. Até o próximo vídeo. Capítulo 10, 11 e 12.